A quantidade, Ele quer a sua qualidade. Verdade, meu Deus. Aleluia, Deus. Estava ali na minha casa e perguntava para mim: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite? Oh, Deus amado, Deus querido. O Espírito Santo me revelou uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 37, a qual o título dessa mensagem se intitula Os Sonhos de José. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você essa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 37, versículo 1 fala dessa forma: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma única túnica de várias cores. Somente até aqui. Espírito Santo de Deus, que está a tua mensagem, Senhor. Ela foi lida, ela foi mencionada, Espírito. Te peço, Senhor, que o Senhor venha falar grandiosamente, Senhor, no coração de cada um que se encontra aqui essa noite, Senhor. Porque só Tu é digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Papai querido. Aleluia, Deus. Meus amados irmãos, muitas pessoas não dão crédito para os primeiros livros da Bíblia. Mas eu, porém, quando eu estou na minha casa, eu medito muito nesses livros, porque se a gente parar para ler eles têm muitas coisas a oferecer para nós. Verdade, meu Deus. Começo de tudo, Jesus. Com muitos sábios, chamam eles como os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eis que se a gente parar para analisar a história de José, é uma história que é bem longa, mas sempre Jesus está conosco. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aqui no primeiro versículo de Gênesis capítulo 37 fala da seguinte forma: que Jacó, ele habitava na terra das peregrinações. Mas Daniel, o que significa terra das peregrinações? Eu falo para você que Jacó, ele era um homem na qual ele não parava num lugar. Sempre ele estava de um lugar para o outro. Eis que, creio eu, que a maioria dos cristãos são assim. Hoje ele faz a obra aqui, amanhã ele faz lá, e assim ele não para, ele não tem descanso, porque o nosso descanso vai ser lá no céu. Verdade, meu Deus. Aleluia. Verdade. Oh, Papai querido, santo, santo é teu nome, meu Deus. Meu Deus. Poderoso Deus. Só Tu é digno, Senhor, toda a honra e toda a glória, Papai. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus, Tu és maravilhoso Deus. E eu andei fazendo algumas pesquisas sobre essa palavra que eu ia trazer para os irmãos essa noite. E eu achei uma palavra que fala melhor sobre peregrinações, a qual fala assim: vários nomes são dados ao ato de reunir um povo, um grupo, juntos com o objetivo de estar mais perto do Senhor em nosso Brasil. Glória a
Deus. As tão conhecidas romarias, excursões religiosas e passeios de grupos ligados à igreja que ouvimos falar se remuneram nessa palavra, peregrinar. Se observarmos na Bíblia os salmistas e muitos outros trechos antigos do Testamento, veremos que eles nos falam muito de peregrinação. Era o povo de Deus que caminhava unido, ora o rumo da cidade santa, ora para os lugares sagrados, o templo, entre outros. Vejamos alguns exemplos. Todos nós lembramos da grande peregrinação que o povo de Deus durante 40 anos pelo deserto. Junto de Moisés, nada lhes faltava. Havia alegria da providência ao longo do caminho, mas também a murmuração. Meu Deus, é verdade. Quero que os irmãos grifem essa palavra na sua mente. Murmuração. Meu Deus. O que falar do salmista que nos narra a alegria que era quando ia para a casa do Senhor? Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eis que Aleluia. os meus pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Salmos 121, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Era uma alegria para o povo sair em caravana, partilhar uns com os outros seus pertences e marchar rumo à cidade santa de Jerusalém. A ela acorriam povos todas as partes, ainda hoje é assim. E agora, saindo do Velho Testamento e passando para o Novo, vimos que Jesus também era um peregrino, seguido das suas tradições e das suas leis. Vemos a ida a ele ao templo com seus pais, como um bom judeu. Saía da Galileia em peregrinação, ia até Judéia, Jerusalém, comemorar grandes festas solenes. Vendo tudo isso, podemos afirmar que peregrinar está no sangue do povo de Deus, desde os tempos remotos até os nossos dias, e um bom exemplo. Como eu pude ler aqui com os irmãos, peregrinação já está no sangue do povo de Deus desde aquela época. Aquele povo saiu do Egito, peregrinou por longos dias no deserto. Mas aquele povo, mesmo vendo que Jesus estava com ele, que Jesus estava abençoando a vida deles, continuavam murmurando. Verdade, meu Deus. Murmuração é uma palavra que na qual impede o crente da sua vitória. É, Jesus. Porque muitas das vezes você está passando por uma circunstância que você não vem entender hoje, e você murmura: Senhor, por que isso comigo? Senhor, eu não tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado. Eis que muitas das vezes você tem feito sim o que o Espírito Santo tem mandado, mas como eu bato na treca e continuo batendo, deserto é a escola para crente. Verdade, meu Deus. A gente tem que passar pela aprovação para que a gente venha aprender o bem maior, para pregar para futuras gerações lá na frente. É, meu Deus. É assim mesmo, Jesus. Como a irmã Rita colocou o áudio aqui, aquele atentado que aconteceu naquela escola, eu vendo aquilo em mensagens, em fotos e vídeos que me enviaram pelo meu WhatsApp, e aquilo me entristeceu o meu coração. Porque quem sabe muitos daqueles jovens morreram sem a salvação. Verdade, meu Deus. Misericórdia. O mundo aí fora clama por salvação, mas há muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. É verdade, meu Deus. E creio eu que eu e você somos o escolhido para levar a mensagem do Senhor até que Ele venha. Aleluia.
Que apesar de estarmos levando chicotadas, apesar de estar doendo, apesar de estarmos sofrendo murmurações, mesmo assim continuamos cantando que santo, santo é o Senhor. É verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois no versículo 2, fala das gerações de Jacó, a qual ele tinha duas mulheres, que se chamava Bila e Zilpa. Eu fiz também mais uma pesquisa, quem foi Bila e quem foi Zilpa. Eu achei dessa forma. A Bíblia diz que Labão, pai de Lia e de Raquel, de duas de suas servas, como presente de suas filhas na ocasião do casamento de Lia. E Labão lhe deu Zilpa como serva depois da ocasião do casamento de Raquel. Labão lhe deu Bila para servir-lhe. Se encontra em Gênesis capítulo 29, versículo 24 e 29. Várias fontes do Antigo Oriente Próximo confirmam que era um costume comum e um pai presentear sua filha com uma serva em seu casamento. Nada acerca de caráter da vida da pessoa, de que Zilpa ou Bila é desenvolvido na narrativa bíblica. Zilpa e Bila simplesmente aparecem como servos comuns da Mesopotâmia, passavam suas vidas a serviço de sua senhora. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente aqui, no capítulo 31 de Gênesis, Zilpa e Bila são mencionadas em meio a uma disputa entre familiar. As duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, disputavam o amor e a atenção do seu marido. Raquel era esposa amada e a Lia era esposa desprezada. Mas por outro lado, Lia era esposa fértil, que dava filhos ao seu marido, enquanto Raquel era a esposa que amargava as frustrações da esterilidade. No contexto envolvido muito ciúme, rivalidade entre duas irmãs, Zilpa e Bila são designadas a cumprir um papel muito significativo. Lia e Raquel estenderam sua disputa conjugal através de suas servas Zilpa e Bila. Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 3. Então, Zilpa e Bila eram servas, e na qual, naquele tempo, quando a mulher não poderia ter filhos, eis que aquela mulher dava sua serva para o seu marido. E ali a notícia que José certamente trouxe ao seu pai era que aquelas duas pessoas estavam brigando pela sua atenção, pelo seu carinho. E meu coração se entristece a ver isso, porque dentro de tantas famílias que era para ver o amor, a comunhão, o afeto, a discórdia. No meio de tantas famílias que era só para ter a virtude, a graça e a presença de Deus, a palavra maldosas. Quem sabe há palavrões que só Jesus sabe. Mas creio eu que Jesus está entrando com providência em muitas famílias. Mais poderoso Deus. Porque o meu Deus, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Mais para frente, no versículo 3, Israel amava José. Israel, a Bíblia refere a Jacó no caso. Jacó amava o seu filho José, porque José era fruto da sua velhice. Verdade, meu Deus. Muitas das vezes, por estudos, pessoas já de idades avançadas não podem mais dar frutos. É verdade, meu Deus.
Deus misericordioso, poderoso. Mas quem sabe de tudo, quem tem todo o controle nas suas mãos é Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus manda José para Jacó. E vendo, pois, ali os seus irmãos, que seu pai amava mais José do que a eles. Eu queria estar fazendo uma correção. José não amava Jacó, perdão, irmão. Jacó não amava José mais que seus irmãos. Só que há diferentes maneiras de amor. Verdade, meu Deus. E ali aqueles irmãos odiavam José por isso. E ali, creio eu, que seus irmãos e José nunca se sentaram para ter uma conversa de irmão para irmão. Sempre havia discórdia, sempre havia um ódio. Meu Deus. Está aí mais uma palavra que atrapalha muitas famílias cristãs. O ódio. Ah, mas aquele ali é melhor que eu. Não. Perante o Senhor somos todos dos mesmos tamanhos. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali a Bíblia relata no versículo 5 que José teve um sonho. E José, na sua humildade, chegou e foi contar para os seus irmãos. Isso que eu falo para você, que essa noite, se você tem um sonho, guarde para você. Verdade, meu Deus. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale somente com Deus. Verdade, meu Deus. Ou para alguém que você tem muita confiança. Oh, glória a Deus. Porque muitas das vezes a sua própria família quer destruir os seus sonhos. Muitas das vezes a sua própria família quer afundar os seus sonhos. Então, José contou o seu sonho para os seus irmãos. E a palavra fala que por isso seus irmãos odiavam ele mais ainda. No versículo 6, José vem dizendo: suplica, peço eu que vocês escutem o meu sonho. Então José contou para eles: eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então seus irmãos frustrados, com muito ódio, disseram para José: tu, porém, deve reinar sobre nós? Meu Deus. Tu terás dominado sobre nós. Por isso, ainda mais odiaram José, por seus sonhos e pela sua palavra. Verdade, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez muitas pessoas aí fora odeiam você, porque muitas das vezes você contou os seus sonhos para eles, eles desacreditaram de você. Verdade, meu Deus. E muitas pessoas te odeiam pela forma que você fala. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus fala diferente, age diferente. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. No versículo 9, José teve mais um sonho e contou para os seus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele cometeu aquele erro pela segunda vez, contando os seus projetos, os seus sonhos, para quem não tinha uma mente firmada em Cristo. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda tinha o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim. E José contou ao seu pai e seus irmãos, o repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar nós perante ti em terra? No versículo 10, a gente pode tomar como base que não são seus irmãos que se levantaram contra José,
mas também o seu pai. Verdade, meu Deus. Porque aqui fala a palavra que repreendeu o seu pai. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus amado. E seus irmãos, porém, invejavam o seu pai, porém guardava esse negócio no seu coração. Muitas das vezes a gente guarda mágoas no nosso coração, que vêm de tempos passados, e essas mágoas vêm remoendo, e remoendo, e remoendo. Isso também atrapalha a bênção de Jesus chegar até a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que a gente deve amar até o nosso pior inimigo. É verdade, meu Deus. Oh, Deus soberano. E ali os seus irmãos foram apacentar as ovelhas em Siquém. Siquém é o nome de uma cidade bíblica do Antigo Testamento, dos séculos depois do rei Jeroboão, que construiu a cidade de Siquém, que se encontrava numa região montanhosa, nas colinas de Efraim, onde ficou sendo por pouco tempo a sua capital e moradia. Mais tarde construiu Penum. Vemos aqui que Siquém era uma cidade montanhosa, e seus irmãos foram apacentar aquelas ovelhas ali. E disse José: Aleluia, Deus. José certamente seu coração queimava para ir com seus irmãos, mas como porém não tinha aquela comunhão, José não foi. Então seu pai, no versículo 13, falou para José: José, não foram os seus irmãos apacentar as ovelhas em Siquém? Ide até eles e me dê notícias de seus irmãos. Versículo 14. José continua falando: ora vai e vê com teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim enviou ao vale de Hebrom e foi até Siquém. Hebrom significa lugar de concerto. É uma coisa que, digamos que, dá uma certa curiosidade. Siquém ficava perto de Hebrom, lugar do concerto, que significa, e José foi até ali. Jesus poderia, com certeza, ter consertado seus irmãos ali. Mas tudo na nossa vida tem uma história maior. E ali, José caminhou, e ele estava errante. Errante significa quando a pessoa está sem rumo, sem caminho, está perdida. Então ele encontrou um homem e perguntou para aquele homem: você sabe onde estão os meus irmãos? E aquele homem disse para ele: foram-se daqui porque ouvi dizer que vão nos adotam. Então os irmãos de José foram até Dotã. Dotã também Dotaim foi uma cidade situada ao norte de Siquém,
cerca de 100 quilômetros ao norte de Hebrom. Ela era conhecida como Eusébio, que colocava a 12 quilômetros ao norte de Sebaste, Samaria. E lá foi descoberta em nossos próprios tempos, ela é identificada como moderna. Então os irmãos de José foram até Dótano. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus amado, você. E ali José, depois, creio eu, de decorrer um bom trajeto, chegou até os seus irmãos. E ali os seus irmãos avistaram ele de longe e blasfemaram entre eles. Aí vem o sonhador. Muitas vezes na nossa vida a gente chega em algum lugar e pessoas apontam para você e falam: aí vem o crente, aí vem o cristão. Mas meu irmão, não se preocupa com isso não. Isso é minoria na nossa vida. Porque se a gente quer servir a Cristo, vão vir provações maiores. Glória a Deus, aleluia. E ali os seus irmãos, entre si, tramavam matar José. Quantas pessoas da sua família querem até mesmo te matar espiritualmente? Mas o meu Jesus veio aqui hoje para renovar as suas forças. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu vi no Rubens, livrou suas mãos e não retirou-os. E Rubens falou para os seus irmãos: não derramareis sangue, lançai-nos nessa cova que está no deserto, e não lanceis a mão nele. Isso dizia para livrar as mãos deles, para tornar-lhe o seu pai. Então creio eu que ali Rubens foi usado por Deus, porque seus irmãos queriam matar mesmo José. Então Rubens falou: não, calma aí, não vamos matar não, vamos jogar naquela cova ali, vamos deixar ele, para que nossas mãos não venham se sujar, e quem sabe o pesar de Deus não venha cair sobre nós. Logo mais no versículo 26, Judá fala: que proveito haverá que matarmos nossos irmãos e escondemos o seu sangue? Então, depois mesmo de ter jogado José naquela cova, eles ainda planejavam matar José. Meu Deus. Talvez muitas pessoas vejam você passando por uma provação, que na qual pensam que você não tem mais escapatória, e elas ainda querem te matar espiritualmente. Verdade, meu Deus. Mas o meu Jesus está contigo. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aquieta sua alma. Oh, glória. Então, logo mais, eles avistam uma caravana de escravos. Ismaelitas, que na qual iam para o Egito. Então eles decidem vender José para aquela caravana. Então eles venderam José para aquele povo. Está aí mais uma jornada que José enfrentou até o Egito. E naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. Era de a pé mesmo. E lá vai José, anda mais um longo caminho até o Egito, enfrentando provações. Quem sabe aquele povo negou até água para ele. Porque creio eu, se era
vendedores de escravos eram carrascos. Verdade. Creio eu também que José foi grande e açoitado ali com chibatadas, que na qual cortavam a sua carne. Mas creio eu também que José foi fiel. Só glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Então, aquele povo chega até o Egito, e ali era um grande comércio, e foram vendendo escravos, e José também foi vendido para um homem que tinha grande poder naquela terra, a qual se chamava Potifar. José foi levado até a casa daquele homem, e ali ele tomou o controle. E eis que na onde alguém que serve a Cristo tem o controle, há prosperidade. Aleluia, Deus. Verdade. Então aquela casa que José administrava foi abençoada por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas um pouquinho mais à frente, tem mais uma profissão na vida de José. Aquela mulher quer se deitar com José. Mas aí eu vejo que José era mesmo um menino jovem,